Numa noite fria de inverno, o restaurante do Hotel Serra Azul, em Campos do Jordão, estava cheio de gente importante. Homens de terno caro, mulheres com joias discretas, conversas baixas sobre negócios, viagens e dinheiro. O som dos talheres se misturava ao crepitar da lareira e ao riso fácil de quem nunca precisou se preocupar com o amanhã. Em uma das mesas mais reservadas estavam dois homens conhecidos no mundo financeiro. Augusto Menezes, confiante, vaidoso, acostumado a ser ouvido sem ser questionado. Ao seu lado, Roberto Azevedo, mais silencioso, observador, alguém que falava pouco, mas pensava muito. Eles comemoravam mais um grande negócio fechado, números tão altos que pareciam irreais até para eles. Enquanto isso, longe do brilho das taças e dos pratos sofisticados, uma menina caminhava entre as mesas com passos cuidadosos. Seu nome era Clara. Tinha apenas 7 anos, cabelos presos em 2 tranças simples e um vestido já um pouco gasto. Ela ajudava a mãe, Dona Helena, que trabalhava ali como auxiliar de serviços gerais desde o amanhecer. Clara não era funcionária, ela apenas queria ajudar. Arrumava guardanapos, levava copos de água, recolhia pratos vazios. Fazia tudo com um cuidado que chamava a atenção, mas quase ninguém reparava. Para muitos, era apenas uma criança ocupando espaço. Dona Helena observava a filha de longe, sempre apreensiva. Tinha medo de reclamações, medo de olhares tortos, medo de alguém dizer que lugar de criança não era ali. Mas Clara insistia todas as noites. Dizia que gostava de se sentir útil. Dizia que o pai ensinara que trabalho honesto dignifica, não importa a idade. O pai de Clara já não estava mais ali. Fora embora cedo demais, deixando saudade, cadernos antigos e ensinamentos, simples, mas profundos. Era contador, homem humilde, apaixonado por números e por explicar o mundo de forma fácil. Antes de partir, costumava conversar com a filha como se ela fosse adulta. Nunca a tratou como alguém pequeno demais para entender. Naquela noite, Clara se aproximou da mesa de Augusto e Roberto com uma jarra de água quase do tamanho do seu braço. Tentava alcançar os copos com cuidado, concentrada para não derramar nada. Augusto percebeu a cena e sorriu de lado. Para ele, aquilo parecia diversão. Ele se recostou na cadeira e falou alto o suficiente para outras mesas ouvirem. Perguntou em tom de brincadeira se aquela menina também dava conselhos sobre dinheiro. Disse que 2 homens ricos como eles precisavam de uma nova ideia de investimento. Algumas pessoas riram. Roberto sorriu discretamente, sem perceber o peso daquela provocação. Dona Helena sentiu o coração apertar do outro lado do salão. Clara parou, olhou para Augusto com seriedade. Não sorriu, não riu, não se intimidou. Apenas respirou fundo, como fazia quando pensava antes de responder. Foi nesse instante que a rotina daquele lugar começou a se quebrar. O salão ainda guardava ecos de risadas quando Clara respondeu. A voz era baixa, mas firme. Disse que investir dependia do objetivo. Se a pessoa quisesse segurança, deveria apostar no que as pessoas nunca deixam de precisar. Comida, remédio, coisas simples que sustentam a vida. O silêncio se espalhou pelo restaurante como um cobertor pesado. Talheres pararam no ar. Garçons ficaram imóveis. Augusto perdeu o sorriso. Roberto se inclinou levemente para frente, atento. Clara continuou, sem pressa. Falou que, para quem busca retorno rápido, as boas ideias costumam estar ligadas ao cuidado com o planeta. Disse que o mundo muda, mas a necessidade de preservar sempre cresce. As palavras eram simples, o sentido profundo. Augusto pigarreou, desconfortável. Perguntou de onde ela havia aprendido aquilo. Clara respondeu sem drama. Disse que o pai explicava tudo desse jeito antes de ir embora. Disse que ele agora morava no céu.
O clima mudou. A provocação virou constrangimento. Augusto tentou disfarçar, dizendo que crianças repetem o que escutam, mas Roberto não respondeu. Algo naquela conversa tinha tocado um lugar que ele não visitava havia anos. Clara voltou para perto da mãe, orgulhosa por não ter derramado água. Dona Helena pediu que ela não falasse com gente rica daquele jeito. Explicou que, às vezes, perguntas são só brincadeiras. Clara escutou em silêncio, mas não entendeu. Ela apenas respondeu o que perguntaram. Nos dias seguintes, Augusto e Roberto voltaram ao restaurante. Disseram que gostaram da comida, do ambiente, da tranquilidade. Mas ambos sabiam que não era só isso. Sempre escolhiam a mesa mais próxima de onde Clara costumava passar. Augusto fazia perguntas em tom de piada. Roberto escutava com atenção verdadeira. Clara respondia do mesmo jeito de sempre. Falava que empresas entram em pânico quando o medo chega. Falava que decisões apressadas costumam custar caro. Falava que promessas bonitas nem sempre têm base firme. Roberto começou a respeitá-la, não como uma curiosidade, mas como alguém que enxergava além. Augusto, por outro lado, começou a se sentir ameaçado. Não dizia em voz alta, mas seu orgulho não aceitava ser confrontado por uma criança. A curiosidade virou inquietação. Augusto mandou investigar a família. Queria descobrir quem ensinava aquelas coisas à menina. Quando recebeu o relatório, ficou irritado. Nada de escolas especiais, nada de tutores, nada de influência poderosa. Clara era apenas filha de um homem simples que acreditava no valor do conhecimento. Isso não fazia sentido para Augusto. Enquanto isso, à noite, no pequeno apartamento onde moravam, Clara estudava os cadernos do pai. Páginas amareladas, letras cuidadosas, exemplos fáceis. Dona Helena observava da porta, dividida entre orgulho e medo. Ela não sabia, mas aquele saber inocente começava a criar rachaduras em impérios construídos sobre vaidade. A tensão cresceu quando Augusto apareceu no restaurante com um brilho estranho nos olhos. Falava com entusiasmo exagerado sobre um novo projeto internacional, tecnologia limpa, lucros rápidos, promessa de crescimento imediato. Dizia que era a chance de multiplicar fortunas em pouco tempo. Roberto ouviu com cautela. Sentia um desconforto que não soube explicar. Algo naquela empolgação lembrava pressa. E pressa, ele aprendera com a vida, quase sempre cobra seu preço. Naquela noite, Clara se aproximou da mesa com a jarra de água. Augusto não brincou. Falou sério. Perguntou se investir bilhões em algo novo e desconhecido era inteligente. Clara pensou por alguns segundos, depois disse que promessas são fáceis de fazer, que palavras não sustentam prédios. Disse que quando todos correm na mesma direção, ninguém olha se o chão é firme. Augusto riu alto, irritado. Disse que tempestades também trazem oportunidades. Clara respondeu que tempestades passam, mas árvores fortes ficam. Roberto sentiu um aperto no peito. Aquelas frases simples diziam exatamente o que ele temia. Augusto, porém, se sentiu desafiado. Elevou a voz. Disse que não construiu fortuna ouvindo crianças. Clara abaixou os olhos. Dona Helena observava de longe, sentindo o coração doer. O salão ficou pesado. Dias depois, a notícia estourou. Augusto havia investido quase tudo naquele projeto. Roberto hesitou até o último instante. Lembrou das palavras de Clara. Largou a caneta. Não assinou. Pouco tempo depois veio o desastre. A empresa estrangeira era uma farsa. Documentos falsos, promessas vazias, mercado em queda livre. O dinheiro evaporou. A reputação de Augusto ruiu junto. Ele voltou ao restaurante fora de si. Gritou, culpou funcionários, apontou o dedo para Clara. Disse que ela o confundiu. Disse que ela brincou com coisas grandes demais. Roberto interveio. Disse que ela havia alertado. Disse que a escolha fora dele. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Augusto, antes poderoso, parecia pequeno. Clara não chorou, apenas disse com voz suave que lamentava a dor dele. Aquela foi a noite mais longa da vida de Augusto, e também o momento em que tudo parecia perdido. Depois da queda, o silêncio tomou conta da vida de Augusto Menezes. Os telefones que antes tocavam sem parar ficaram mudos. Convites sumiram. Amigos desapareceram. O homem acostumado a comandar salas cheias agora caminhava sozinho pelos corredores vazios de seu próprio apartamento. Cada passo ecoava como um lembrete do orgulho que o cegou. Nos primeiros dias, a revolta falou mais alto. Augusto culpou o mercado, os parceiros, o acaso. Mas aos poucos, quando a raiva se esgotou, sobrou apenas a verdade. Ele havia ignorado um aviso simples, não por falta de inteligência, mas por excesso de vaidade. Algumas semanas depois, ele voltou ao restaurante do Hotel Serra Azul. Não houve reserva especial, não houve mesa privilegiada. Sentou-se em silêncio, esperando. Quando Dona Helena se aproximou para limpar a mesa, Augusto levantou os olhos com dificuldade. Perguntou por Clara. Soube que ela estava na escola. Ouvir aquilo causou um nó em sua garganta. Uma criança seguindo seu caminho, enquanto ele tentava reconstruir o próprio. Depois de um longo silêncio, Augusto falou. Disse que estava arrependido, disse que confundiu poder com razão. Disse que jamais deveria ter levantado a voz para uma menina que só respondeu com honestidade. Dona Helena ouviu tudo com calma. Respondeu que Clara nunca quis provar nada. Ela apenas repetia o que aprendera em casa. Falava porque acreditava, e acreditava porque foi ensinada com amor. Enquanto Augusto lidava com sua queda, Roberto Azevedo fazia uma escolha diferente. Ele não conseguiu esquecer aquela voz pequena dizendo verdades grandes. Decidiu criar um projeto educacional voltado para crianças de família simples. Um espaço onde curiosidade não fosse motivo de riso, onde perguntas fossem acolhidas, onde ninguém fosse pequeno demais para ser ouvido. Clara passou a frequentar aquele lugar, não como símbolo, mas como alguém que inspirava. Ela cresceu cercada de livros, histórias e respeito. Nunca se viu como alguém especial, apenas como filha de um homem que acreditava que ensinar era um ato de cuidado. Com o tempo, a iniciativa ganhou força. Outras crianças começaram a mostrar talentos escondidos. Ideias simples mudaram destinos. Roberto sempre dizia que tudo começou com uma menina e uma jarra de água. Augusto acompanhava tudo à distância. Não buscou aplausos, não pediu reconhecimento. Aprendeu, da forma mais dura, que ouvir é mais valioso do que mandar, que sabedoria não escolhe idade, nem roupa, nem endereço. Anos depois, a história daquela noite passou a ser contada não como um fracasso financeiro, mas como uma lição de vida, uma lembrança de que o mundo muda quando alguém decide escutar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário. Siga o canal para mais histórias que provam que grandes lições podem vir das menores vozes.